Bom, eu sempre fui fã de cinema na infância, né? Eu sempre fui muito frequentador de cinema, muito. E sempre me ligava nas músicas dos filmes, como todo mundo, assim, aquela música marcou. Mas eu me ligava um pouco mais. Como assim ser músico, ganhar dinheiro com isso? Era muito, a gente queria tocar, né? E eu não sabia compor, eu fazia uma música e jogava no lixo porque eu achava muito ruim. A agronomia era um curso mais certinhas, assim, né, do modelo que vinha da escola, né. A letra já era o oposto, era muita discussão. Alguns professores diziam assim, vai, lê isso aqui, daqui a um mês tu vem aqui e a gente vai fazer um seminário sobre isso. Por que as pessoas gostam? Não sei, não tem muito como precisar, mas não é uma coisa assim científica que dê pra falar. Bom, entrei na faculdade de agronomia, na URGS. Logo depois entrei na faculdade de letras, na URGS. Acabei fazendo metade do curso da agronomia, me formei em letras com ênfase em literatura e mais tarde acabei trabalhando, fazendo música e fundei uma banda que está aí até hoje, que é o Papas da Língua. Meu nome é Léo Enquim. Se mudou para Brasília. Meu pai foi eleito naquela época deputado federal. Em seguida foi cassado. Teve mandato de meio ano e foi cassado por motivos políticos. Do golpe militar, do governo militar que se estabeleceu ali, aconteceu o AI-5, foi decretado o AI-5 e a gente fomos expulsos de Brasília, a família, né? E voltamos para Porto Alegre. Então a minha infância foi marcada muito por isso, né? Eu me lembro vagamente porque eu era muito, muito pequeno, assim, né? Mas quando a gente voltou, a vida seguiu, né, como deu para seguir. E a entrada da literatura, da música, foi justamente assim, eu acho que meu pai lia muito, então eu, naturalmente, entrei de sola nessa coisa de ler e tal, eu adorava ler, e isso para mim foi, até hoje eu não posso dormir, sempre antes de dormir eu tenho que ler umas páginas de algum livro. A música também sempre me acompanhou, né, porque eu ouvia muito rádio, né, e através do meu irmão mais velho, eu tinha acesso a alguns vinis, alguns discos que estavam sendo lançados e tal. E aí que eu comecei a entrar nesse mundo da música, da música brasileira, da música inglesa e americana. E eu fui me apaixonando por essa área mais que hoje se chama humanas, né? E aí quando eu estava no ensino médio, isso começou a ficar mais forte, eu comecei a tocar mais, tocar violão, comecei aquele negócio de fazer banda, né, com aquela coisa de adolescente e tal. E a literatura sempre presente, assim, realmente eu gostava muito, tive ótimos professores. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro curso que eu fiz foi agronomia, não me pergunta por quê, porque na época aquilo foi... Teve um episódio, na verdade, interessante, que foi eu conheci a AGAPAN, que era a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente. E no último ano do ensino médio, e antes de eu entrar, os 2 últimos anos, eu frequentei a AGAPAN. E isso abriu também um outro horizonte para mim, que é a coisa do ambientalismo que estava começando, né, da história. A ecologia era um assunto que entrou em voga naquela época aqui em Porto Alegre. E aquilo também juntou com todas essas coisas que eu estou falando, literatura, com música, e na verdade era um quadro muito, muito de indefinição minha. Eu fui fazendo, aí fiz o primeiro vestibular em agronomia, logo em seguida fiz outro vestibular para letras, então acabei seguindo essas duas coisas. Lá pelas tantas eu acabei abandonando a agronomia e seguindo a letras, me formei em literatura, né? Mas na verdade, profissionalmente eu segui na música. Eu me lembro assim que era uma coisa muito instigante, né? Frequentar uma universidade
né, como a URGS, né, e acesso a muitas coisas que a gente não tinha, né, não sabia, o mundo do conhecimento, mais especificamente, que era o que me movia, assim, eu era interessado por muita coisa, né? A minha confusão não era à toa, porque eu gostava de medicina, eu gostava de história, eu gostava de agronomia, gostava de literatura, de arquitetura, eram coisas completamente diferentes. Então eu tinha muita vontade de conhecer as coisas, né? E isso é que me levou a frequentar e também a frequentar várias áreas, né? Significava também estar num momento politicamente conturbado, né, no Brasil, mas já se encaminhando para uma distensão, né? Na verdade, naqueles últimos anos da ditadura, foram anos mais de um pouquinho mais de liberdades, né? Mas nem tanto assim. Eu me lembro a primeira banda que eu fiz ainda era aí no início dos anos 80. Amigos nossos foram colar cartazes na rua, né? Inclusive aqui perto da universidade, para chamar o público para ir no show, né? Show em teatro e tal. E foram presos. Foram presos porque era proibido colar cartazes. Sei lá, se era meia-noite, era proibido colar cartaz, mas foram presos, né? Foi um episódio bizarro, né, na verdade. E aí depois a gente foi lá, né, libertá-los e tal, mas era isso, esse ambiente muito de discussão e de como será a vida, né, numa democracia. Depois, logo em seguida, em 84 teve a campanha das diretas já, infelizmente não vingou. Teve um governo ainda biônico, né, eleito indireto, mas assim, aquele momento foi muito inspirador porque os ares da democracia, tinha muita esperança no ar, assim, né, de que vai ter um Brasil, vai ter um Brasil mais evoluído, com democracia, né, com democracia. Então, era esse o ambiente. Eu sinto assim que, primeiro, a coisa da discussão, né? Eu frequentei cursos distintos, né? Isso foi muito importante para mim, porque para mim não existia muito isso aí. Uma coisa meio oposta à outra, né? Na agronomia, aquela aula mais tradicional, mais clássica, chega no horário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, faz as provas e tal. Na letras abriu um mundo para mim de discussão, de entender o outro, né? Ouvir o outro, coisa que hoje no Brasil está tão difícil e estamos precisando tanto disso, né? O encanto e a dor, o encantador. Bom, ali foi onde tudo começou, uma banda amadora, na verdade, né? A gente não tinha muito conhecimento de arranjos, de coisas assim, Então a gente estava experimentando tudo, era um momento de compor, né? Todos nós descobrimos e com muita influência também de muita coisa que estava acontecendo no Brasil, influência da música brasileira, esse cenário do Nordeste, né? Brasileiro invadindo o Brasil com uma música totalmente diferente, a bossa nova, o rock and roll dos Beatles que a gente ouvia, Bob Marley chegando no Brasil, tudo isso era um caldeirão e pra gente também moldou a nossa história ali. Morena africana, eu quero seu sabor. Don't let me down. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ali, para mim foi a propulsora para pensar na música como uma profissão. Embora na época a gente não soubesse muito bem o que era, o que implicava ser músico, né? As coisas, como é que era ser, né? Era uma nuvem de dúvidas, assim, né? Como assim ser músico, ganhar dinheiro com isso? Era muito, a gente queria tocar, né? Tocar e mostrar para o público. Então foi assim que, aqueles primeiros anos, junto com a faculdade, a gente tinha uma banda, essa banda, que durou 2 anos, 3 anos, assim, foi no máximo isso. Quando eu tinha essa banda, que era meio amadora, a gente assistia a todos os shows
e era muito fã dessa banda do Saracura, que era uma banda formada pelo Nico Nikolaevski, pelo Silvio Marques, pelo Chaminé, e primeiro pela Gata, que era uma baterista, a Gata Morongo, e depois pelo Fernando Pezão, que aliás veio ser meu parceiro de música na minha banda atual. Aquela banda era, assim, para nós era uma referência, então a gente escutava, ia nos ensaios. Para mim foi fundamental quando eles me ligaram um dia e me convidaram para ser guitarrista da banda, assim, né? Para ser um músico, um convidado especial, digamos, um músico convidado, fazer parte do Saracura, que para mim era a banda que é como assim, alguém em Londres, os Beatles ligassem, entende? É uma coisa importante, assim, uma banda que era dentro desse cenário aqui do estado e até de Santa Catarina, do sul do Brasil. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar, mas depois de ser amigo, não vale o coração negar. Para mim foi a decisão, definiu a minha vida profissional, vou ser músico. Após o Saracura, eu fiquei com eles 2 anos e meio, daí entrei na vida de músico. Em seguida, eu tive um convite dessa rapaziada dos Eles, que fazia parte digamos, do emergente segundo momento do rock feito no Rio Grande do Sul. Então, os Eles, a geração dos Eles os Eles, o TNT, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, Cascaveletes, Replicantes, Garotos da Rua, De Fala. Era um grande grupo de bandas que estava surgindo fazendo rock and roll. Nosso amor é nazifascista, você se esconde, eu sigo essa pista. Às vezes peço a ele que vai embora. Nicotina, nicotina, será eu não vivo. Bam, 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 faz o meu coração. Aposta nisso, meu irmão. E eu fui convidado para tocar com eles. Então, eu sabia um pouco mais de arranjos, assim, já tinha uma experiência por ter evoluído na época do Saracura e tal. Assim, era uma banda meio... Tinha um aspecto de, como tu falou, de dramaturgia meio teatral, mas também muito de crônica do dia a dia e de muito humor também. Sei que não dá restrição, sei que preenche a função, mesmo que pareça normal. O meu lance é curto natural, mas era silicone, cone, silicone, cone, silicone. Ali também, para mim, já estava claro que assim, tá, tô dentro da música, né? Já tô aqui. Essa coisa do vocalista se vestir de militar, eram coisas contestatórias. No fim, pegou exatamente o fim da ditadura militar. Então, realmente teve música censurada, né? Como até uma música que se refere aqui à URSS, que é a Gatinha do RU, que é uma situação que se falava na Libelu, que era um movimento estudantil e tal. Então, eram muito as letras refletiam o momento que estava se vivendo do fim da ditadura, início da redemocratização. Eu conheci uma gatinha no RU, mas só que ela era da Libelu. Eu conheci uma gatinha no RU, mas só que ela era da Libelu. Eles se formaram dentro da universidade, né? Era um pessoal da medicina. Os engenheiros do Havaí eram da arquitetura, né? Tinha o Humberto Guedes, que era da arquitetura. Então tinha muitas bandas ligadas à universidade. Vira essa lua lá fora e ela me devora. Lua cheia, fica doida. Lua cheia, vamos namorar. Lua nova, vida boa. Lua nova, ela quer casar. Oh, lua cheia, fica doida. Do fim dos Eles, que foi no fim dos anos 80, ao início do Papas, em 93, alguns anos eu fui para um estúdio, comecei a trabalhar mais em estúdio, disse, pá, chega de banda, não quero mais saber de banda. Nesse intervalo de 5 anos que eu fiquei afastado, só em estúdio, uma coisa mudou na minha vida, que foi o fato de eu querer compor. E eu não sabia compor, eu fazia uma música e jogava no lixo porque eu achava muito ruim. E eu
no início dos anos 90, comecei a aprender e comecei a gostar de fazer algumas músicas. Comecei a descobrir e aceitar a minha pessoa como compositor. Então foi o que aconteceu, porque eu tinha a ideia de fazer uma banda pop, rock e tal. E foi o que aconteceu. Eu fiz o Papas da Língua, daí chamei esses meus parceiros e tal. Foram escolhas, assim, da vida, né? De estar no ambiente de Porto Alegre, de transitar, de ver os caras tocando. O Zé Natália era um baixista que eu admirava muito, né? Admiro até hoje, mas admirava na época que eu via ele tocando garoto com 15 anos. E o Serginho Moá apareceu na cidade, ele é de Uruguaiana, né? Natural da fronteira ali com a Argentina, Uruguaiana, e veio para Porto Alegre como músico para tentar a vida aqui, né? Eu o conheci ele estava tocando num bar, eu fui num bar casualmente, uma noite conheci, vi o cara cantando e achei, pô, esse cara, essa voz que eu quero para essa banda que eu estou pensando. E o Pezão, Fernando Pezão, que eu conhecia já porque ele era do Saracura, ele era, né, um cara de uma geração ele era um pouco mais velho que eu e tinha já uma banda, né, e já tinha um conhecimento e eu curtia muito o jeito de ele tocar e tal. Eu disse, até quando eu saí do Saracura, eu disse, um dia eu quero fazer uma banda pop e eu vou te chamar. Falei isso para ele, assim, e deixei, né? E isso realmente aconteceu anos depois. Então foi esse o começo do Papas, assim. A gente eu trabalhava em estúdio, então a gente ia para o estúdio e já saía gravando, não tinha aquela coisa de ir para a garagem e ensaiar. Isso aconteceu depois. Então foi um começo meio diferente. E quando eu fui fazer as letras das músicas do Papas, todos, por isso que tu fez letras, né, para não sei o que. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu vai ver ao longo das minhas letras elementos, né? Por exemplo, em Democracy, que é a primeira música do Papas que estourou, tem elementos de literatura também. Eu falo ali em Macunaíma, falam coisas assim. Viva um som, viva um lixo, viva a voz, viva a Macunaíma, nosso herói. Desse culto à miséria eu já cansei. Canta a voz da mentira outra vez. Democracy, it's hard way. Dá nitidamente para ver que tem uma relação com o que eu fiz na faculdade. Mas é tudo muito assim diluído, não é uma coisa muito explícita, né? Vem que já começou, a vida chamou, é hora de acreditar no amor. Vem que já começou, a vida chamou, é hora de acreditar no amor. Vem que já começou, a vida chamou, é hora de acreditar no amor. Eu acho que o sucesso de qualquer coisa, e na verdade o Papa se insere nisso, assim, é trabalhar bastante, persistir, né, acreditar e fazer uma arte, no caso, assim, que é uma empresa artística, digamos, né? Acreditar naquilo que tu está fazendo, na verdade da tua música, né? Por que as pessoas gostam? Não sei, não tem muito como precisar, mas não é uma coisa assim científica que dê para falar. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte de cara. Vamos? Acho que sim. Acha? Claro que sim. Olha só, aquela estrela lá no céu. Será que existe alguém morando nela? Bom, eu sempre fui fã de cinema na infância, eu sempre fui muito frequentador de cinema, muito. E adoro e tudo, e sempre me ligava nas músicas dos filmes, como todo mundo, assim, aquela música marcou. Mas eu me ligava um pouco mais, porque como eu também queria ser músico, eu observava, tem uma música ali que está, né, música não cantada, às vezes só uma trilha incidental que acompanhava a cena de suspense. Eu me lembro dos filmes do Hitchcock, né, que tinha aquelas trilhas de suspense acompanhando, maravilhosas. Então aquilo muito marcou para mim.
quando eu comecei a trabalhar em estúdio, ali no meio do... Quando eu já tocava com os Eres e estava prestes a terminar os Eres, eu comecei a trabalhar em estúdio, comecei a me aproximar através da música publicitária, de jingles, né, e de trilhas para comerciais, dessa coisa de fazer música para imagem. Aí eu conheci o pessoal em Porto Alegre que fazia cinema. Essas pessoas começaram a fazer publicidade e eu comecei a conhecer essas pessoas ali. E daqui a pouco quando eu fiz o Papas, eu me lembro, eu chamei o Furtado para dirigir o primeiro clipe da banda. Ele me chamou para fazer a trilha de um curta-metragem do Essa é a Nossa Vida, que foi o primeiro que eu fiz dele, pós Ilha das Flores. Então, assim, tinha uma troca, né, de fazer a música para os curtas-metragens e, às vezes, eu pedi para eles fazerem um clipe de alguma música do Papas e tal. Mas em 2001, começou a mudar o cinema brasileiro, teve uma retomada do cinema brasileiro e também com a chegada da tecnologia, né, se conseguiu fazer filmes com menos custo, né? Foi aí que eu comecei a fazer as primeiras músicas de longa-metragem, né? Eu fiz um filme, para mim, que foi muito importante, também do Jorge Furtado, chamado Houve Uma Vez Dois Verões, onde eu coloquei uma música do Papas, que na verdade era uma música que eu fiz para o filme, nem era do Papas, né? Eu fiz para o filme, para os personagens, os dois personagens principais, e acabou que eu botei o Papas para gravar e a versão que está no filme é a versão que o Papas cantando e tal. Depois essa música chama Calor da Hora, foi para o nosso terceiro disco. Então essa relação também está muito ligada, essa coisa da banda com o cinema e tal. Olha só, aquela estrela lá no céu. Será que existe alguém morando nela? Olha só, aquela estrela lá no céu. Será que existe alguém morando nela? Na verdade é o seguinte, quando eu faço direção musical de um filme, eu faço a direção musical, eu posso te chamar para tu fazer uma música que tu domine, digamos, faz um jazz, né? O jazz eu não sei fazer, não sei compor, não sei tocar direito jazz, eu vou lá e chamo as pessoas que sabem fazer, né? Isso é o trabalho da direção musical. Às vezes eu componho músicas pro filme, que a maior parte do que eu faço é compor para filme, mas às vezes também meu trabalho é chamar pessoas e tal, e fazer a direção geral da música no filme. Então é isso. Tem essa coisa, às vezes, por exemplo, pegar uma canção, como esse filme do Jorge é cheio de canções, a gente pegou várias músicas brasileiras e americanas e fez versões com artistas brasileiros, né? Por exemplo, tem a Cássia Eller cantando uma música que era uma versão de uma música americana, e eu fiz uma versão para o filme com a Cássia Eller. Nasci para chorar, se vejo uma garota olhando para mim e ela me pergunta por que eu sou tão triste assim. São exemplos de como a canção pode entrar num filme, né? Como ela pode entrar no formato de música mesmo, canção como é, ou pode ter também essa coisa instrumental que vai sublinhar a cena, o que está acontecendo, né? O seu anonimato é a sua segurança. Não se preocupe. Esta não é a sua vida.
caso do o Papas, eu sempre gostei muito de fazer nós todos gostamos muito de trazer músicas músicas de artistas que a gente gosta ou que estão lá atrás, esquecidas, e trazer até para ver como é que soam, né, hoje em dia. E a gente no Papas faz uma coisa assim, a gente sempre faz muito diferente da original, porque a original está feita, né? A original vai ser imbatível, né? Então, é legal quando a gente traz uma música nova como Rock and Roll Lullaby, por exemplo, a gente fez uma versão completamente diferente, né? Fizemos uma coisa meio funk, soul, assim, né? A voz do Serginho pareceu um pouquinho de Prince, né? She'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby, and she'd sing sha-na-na-na-na-na-na, it'll be alright. She'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby, and she'd sing sha-na-na-na. A música do Ramones, né, Pet Sematary, que a gente fez um reggae roots de um rock and roll. I don't wanna be buried in the pet cemetery. I don't want to live my life again. No cinema também acontece isso, né? Eu também fiz uma minissérie da HBO chamada Mulher de Fases, que era a música principal, o tema era a Mulher de Fases do Raimundos, né? Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. E eu fiz uma versão muito parecida também. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Varia, sim, mas a maior parte do tempo fica muito parecido, né? Porque às vezes a produção do filme não consegue comprar o fonograma, né? Porque são muitas implicações, tem que falar com a gravadora na época, às vezes a gravadora não libera, às vezes um dos envolvidos na gravação não libera e tal. Então se compra o direito autoral e se faz uma versão. O mundo está mudando, está bem mudado, né? A comunicação no mundo através dessa história das redes sociais, da internet, né? Mudou muito, mas eu acho que o básico continua. Eu acho que tem que ter o teu software, né? O que tu faz, o teu pessoal, assim, o que a tua cabeça e a tua imaginação, a tua vida te fazem tu produzir, né? É o mais importante, continua sendo o mais importante. Vai ser o que vai diferenciar as coisas que são iguais para todo mundo, por exemplo, o acesso à tecnologia, né? Então, todo mundo pode hoje gravar num estúdio muito bom, com acesso aos plugins excelentes, etc, etc. Aos microfones bons, todo mundo pode fazer isso. Só que o que vai diferenciar é o que cada um, a música que cada um faz, ou a dança que cada um faz, ou a pintura que cada um faz, enfim. Eu acho que ser verdadeiro com o que tu está fazendo é fundamental, né? Tu acreditar naquilo que tu está fazendo, na arte que tu está fazendo, trabalhar bastante, né? Trabalhar a maior parte do tempo, ter persistência e fazer uma coisa, digamos, honesta, né? Ter passado pela universidade, para mim, foi definidor de um monte de coisas, né? Definidor de conhecer pessoas, né? Pessoas que eu conheci na faculdade, até hoje eu tenho contato, alguns até profissionais, né? A maioria profissionais. A coisa dos professores, né? Professores que foram referência que, para mim, na faculdade, até hoje, eu me dou com eles, me relaciono com eles e tenho eles como referência até para perguntar, às vezes, coisas, né? Como mestres, né? Que foram e que são. E no aspecto do conhecimento e de conhecer o ambiente universitário, para mim também foram super transformadores e marcaram
o que eu vim a fazer na minha vida profissional. Quero estar sempre ligado a isso. Eu gostaria muito até de voltar, né, a fazer alguma coisa, tipo algum mestrado, alguma coisa, em alguma área, porque esse ambiente de estudar, de conhecer, de se relacionar nesse ambiente universitário é fundamental, continua sendo, né? Não me desliguei dele. Na